como que o gerenciamento impacta dentro da locação de imóveis. Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal Lúcia Franco, corretora de imóveis. E hoje o tema vai ser como que o gerenciamento impacta dentro da locação de imóveis. O corretor, quando ele inicia sozinho, ele tem que também ficar muito atento nessa parte do gerenciamento. Gerenciamento é uma coisa e operacional é outra. Eu comecei a trabalhar como autônoma, né? Eu comecei a trabalhar sozinha e não tinha nenhum tipo de funcionário. Então, eu era, vamos dizer assim, pau para toda obra, né? E no decorrer do tempo também, dos anos, na medida que foi entrando funcionários, o que acontecia no meu dia a dia? Eu ensinava o funcionário, né? E quando o funcionário estava bom, ele saía da minha empresa. E isso acontecia assim sucessivamente, né? E tudo isso me abria a atenção para o que eu teria que fazer, né? Eu teria que fazer com que a minha empresa desse resultado. Não digo só resultado na parte financeira, mas na parte também operacional, né? Então, o que eu trazia? Eu queria juntar essas situações todas, né? Juntar o resultado financeiro e juntar o resultado operacional. Então, precisou eu colocar isso, dar atenção para isso, para que as coisas pudessem, porque uma empresa, ela é como uma máquina onde todas as engrenagens têm que funcionar, né? A engrenagem lá, uma coisa vai puxar a outra. Eu tenho um exemplo que eu tenho um cliente, que o cliente era tubaronense, mas mora muitos anos em outro estado, né, em São Paulo. Ele, a esposa, a família, moram tudo lá. E ele investiu em um imóvel aqui na nossa cidade. Aí o que aconteceu? Eu vou dar esse exemplo para você ver como é que nós corretores temos que agir na prática. Esse funcionamento, essa engrenagem dentro da administração, dentro da locação de imóveis, né? Então, o que ocorreu? A princípio, nós pegamos uma carona na locação do imóvel dele, que ele estava tirando de uma administradora, de um corretor, e querendo passar para mim. Ele passou para mim, eu não sei o que houve lá e também não quero saber, porque eu não gosto de disse-me-disse, né? Só sei que eles me procuraram e trouxeram esse imóvel para mim. E, a princípio, esse imóvel já tinha inquilina, a inquilina iria permanecer neste imóvel. Mas este imóvel, passou lá um mês, 40 dias, a inquilina, depois que nós assumimos este imóvel, ela resolveu desocupar o imóvel. Por quê? Porque fechou um ano deste imóvel dela e o contrato era só por 12 meses, né? E ela podia sair dentro, mas podia, porque o contrato estava especificado como 12 meses. Então, ela resolveu desocupar o imóvel. Claro que houve trabalho nosso, houve trabalho meu, das minhas funcionárias, né? Só que ela resolveu desocupou o imóvel. A vistoria de entrada, quando ela entrou, quem fez foi o outro corretor, a outra imobiliária. Só que foi feita uma vistoria muito pouca foto, pouca filmagem,
pouca relação lá das características que tem o imóvel. Então, se reduziu muito dentro dessa vistoria e ficou muito fora do nosso alcance. Até então, nós tínhamos nos programado para fazer uma nova vistoria dessa mesma inquilina. Mas como ela resolveu desocupar esse imóvel, então ela desocupou. Quando ela desocupou, nós é que fomos fazer a vistoria de saída dela. Só que nós não podemos comparar a nossa vistoria de saída com a vistoria de entrada. Deu muita controvérsias, né? Naquelas situações. De cada situação que tinha no imóvel lá, porque foi pouca as fotos que foi tirada e as filmagens também, e pouco passado por papel nessa vistoria. Então, o que é que eu combinei com o proprietário? Que eu iria passar todos esses dados, todas aquelas evidências que estavam na vistoria de saída, que não estava fechando com aquela de entrada dela. Então, e assim eu fiz, né? Assim nós fizemos e foi passado para eles. E também foi passado para eles o que deveria ser feito lá dentro deste imóvel, né? Porque o imóvel em si, ele ainda, a inquilina nós estávamos naquele processo da desocupação, nós constatamos que tínhamos algumas evidências de que teria que colocar a mão na massa e executar o serviço lá dentro daquele imóvel. Lá atrás, quando eu iniciei, eu percebia que eu trabalhava demais, me desgastava muito fisicamente, mentalmente, espiritualmente, porque o inquilino passava o imóvel para mim e eu envolvia muito tempo, e você sabe, amigo corretor, que o fator-chave para nós que somos autônomos é o tempo. Se nós não corrermos atrás do tempo, quer dizer, atrás, ter uma organização dentro em que a gente trabalha, a gente acaba arrecadando pouco. E despesa corre mensalmente. E nós vamos ter que ter toda essa parte financeira para manter a nossa empresa, né? A minha empresa. Então eu percebia que quando vinha esse imóvel eu me desgastava, porque o proprietário, por fim, eles pensam que o imóvel, eles só passam para nós este imóvel e nós temos que administrar. Mas o que tem lá dentro do imóvel para fazer, para executar, às vezes eles querem que a gente execute e que esteja o serviço incluído naquela taxa administrativa, né? Mas nós temos que chegar para o proprietário e dizer que, como eu disse para esse proprietário deste imóvel, que hoje mora lá em São Paulo, nosso papel aqui é administrar o seu imóvel. Se eu vou cobrar 12% ou 15% na parte administrativa em cima da locação, é porque eu vou me responsabilizar pelo aquele locatário que eu vou colocar lá dentro daquele imóvel e vou me responsabilizar pela vistoria, pelo aquele inquilino que eu vou colocar lá dentro daquele imóvel, na hora da saída, nas minhas exigências que eu vou fazer após o meu inquilino desocupar, e ele vai fazer, né? As garantias que o meu contrato de locação vai dar para esse proprietário. Então, às vezes, é isso que eu quero passar para você, corretor, ou dono de imobiliário, que quando o proprietário bem coloca o imóvel para você, você tem que deixar isso bem claro para ele. Porque você, quando tem que ser executado algum serviço dentro deste imóvel, ele tem que entender que você tem que receber pelo serviço que você vai prestar para ele lá dentro deste imóvel. No caso desse cliente, a inquilina só fez lá algumas pinturas.
Aí, por fim, começou algumas discussões, eles se conversaram e eles acabaram dizendo para nós, para a gente fazer orçamento de algumas situações lá que teria que ser feito dentro deste imóvel, que seriam as melhorias, como, por exemplo, limpeza, primeiro a pintura, né? Depois da pintura a limpeza, arrumação de alguma parte hidráulica, arrumação na parte de fogão, porque lá tem móveis sob medida, tem um fogão que não tem como usar mais, a gente até enviou alguém lá, e esse alguém disse que esse fogão não dava para ter conserto, porque o conserto dele, a manutenção dele sairia mais caro do que comprar um novo, praticamente. Então, a proprietária resolveu colocar um novo. E também uma porta de saída lá, que foi colocada, que a porta não está mantendo-se fechada. O orçamento foi caro? Foi caro. O primeiro impacto que as minhas funcionárias tiveram é que achavam que a proprietária não iria aceitar. Até no primeiro impacto, que foi passado esse orçamento, porque, além do orçamento, eu coloquei também o meu orçamento do meu trabalho para eu poder executar. Porque o nosso papel aqui é, como eu disse, é nós fazermos a parte da administração do imóvel. Divulgar o imóvel, colocar o locador lá dentro. E não executar os serviços para eles lá dentro daquele apartamento. O apartamento tem que estar intacto para nós, para a gente dar encaminhamento à parte de locação. Caso contrário, nós não vamos executar. E eu não vou botar inquilino lá dentro por causa disso. Né? Ah, Lúcia, mas tu vai perder o imóvel assim, se tu começar com muita gente. Não perde. Isso eu digo de carteirinha. A gente não perde. Porque o cliente, o proprietário ou o inquilino que confia em você, ele vai muito pelo contrário. Ele quer que você seja claro, apresente nota por nota, que seja tudo preto no branco, todos os orçamentos completos. Eu digo para você que às vezes o corretor se pergunta, será que tu não vai perder o cliente, o proprietário deste imóvel, ele vai passar para outro imobiliário ou para outro corretor para administrar e tirar de você? Não, eu não tenho dúvida disso. Não tenho. Porque o cliente, tanto locador, uma coisa que eu vou dizer para você, tanto locador como locatário, existe duas situações. Uma questão do preço e a outra questão qualidade. Porque o cliente que zela pela qualidade, que ele te conhece, que você é uma pessoa idônea, uma pessoa clara, que passa todos os orçamentos completos, né? Então, ele não vai tirar de você. O cliente sabe, confia em você. Então, esse cliente, ele vai optar na qualidade. Ele quer qualidade nos serviços que as pessoas vão prestar para ele. Então, não tenha dúvida disso. Né? Então, o primeiro impacto da minha funcionária disse, mas ela achou caro. Então, eles me ligaram, eu argumentei isso com eles, e eles pensaram e no outro dia eles responderam que era para executar o serviço. A minha taxa administrativa é alta, porque eu não gosto de direcionar os meus funcionários, né, sair do foco da locação para estar fazendo orçamento. Às vezes o cliente, o proprietário acha, é caro, mas nós corretores, nós que administramos a locação, nós não temos a obrigação de estar fazendo serviços que nós não vamos.
nós vamos executar um serviço que ele solicitou e esse serviço que nós vamos fazer, nós precisamos cobrar. Porque são tempo envolvido nisso, porque vai tirar funcionário para fazer orçamento, e o orçamento geralmente nós fizemos com três empresas geralmente é feito. E isso vai desfocar o meu funcionário para levar essas empresas para fazer orçamento, e isso vai envolver empresas na parte de alumínio, pintura, né, hidráulica, né, essa parte também do fogão que eu já havia citado, que vai ser trocado. Então, cada vez que ir um profissional lá, um funcionário meu ou eu vou ter que me deslocar e lá. E eu vou desfocar a minha mente lá naquela outra situação que eu podia estar atendendo. Eu sou autônoma, você é autônomo. Então, como é que você vai desfocar uma situação que você está? Você pode estar atendendo um cliente por uma venda, por exemplo, né? Em vez de estar lá envolvido com essa situação lá daquela, vamos dizer, uma reforma lá do apartamento do proprietário que mora lá em São Paulo, né? Então, é isso que eu quero que você entenda, que como é que funciona essa parte gerencial da empresa, né? Lá na parte administrativa, e a parte operacional. Porque hoje, quem é que paga meus funcionários? Eu. Quem paga a despesa de energia, de água? Eu. Todos os encargos? Eu. As despesas vencem mensalmente. Então, por isso que nós temos que ter uma taxa para cobrar esses serviços que nós vamos prestar para esse proprietário que é o locador. A mesma coisa eu digo quando é o locatário. Essa mesma situação eu uso para o locatário quando ele desocupa o imóvel. Às vezes o locatário vai para outra cidade, ou ele começa a dizer que ele não vai ter tempo para executar tal situação. Eu já consto também. Isso lá que eu cobro essa taxa administrativa para execução de algum serviço que eu tenho que fazer, né? Mas vocês são tão exigentes, né? Tão exigentes, por que essa vistoria não pode ficar assim? Por que não? Porque nós temos toda uma parte operacional que nós fizemos fazer com que as coisas tenham que funcionar dentro da empresa. Antes, os funcionários que eu tinha dentro da minha empresa, por falta, talvez até de consciência minha, vários funcionários faziam a mesma coisa e acabavam não fazendo nada, né? Então, cada um tem que ter a sua tarefa bem organizada para que essa situação dentro do gerenciamento, quer dizer, a parte operacional funcione, e para que esse gerenciamento funcione como uma engrenagem, que uma coisa vai puxando a outra. Então, eu tive um inquilino também, eu afirmo para vocês que o inquilino entrou há uns dias atrás aí no imóvel, e esse inquilino, ele fez lá a vistoria. Quando ele recebeu o laudo de vistoria de entrada dele, ele foi bem minucioso também, como nós fomos. E a gente gosta quando o inquilino é minucioso assim mesmo. Sabe por que eu digo que eu gosto? Porque a funcionária que está prestando serviço de vistoria lá para mim, que trabalha para mim, que ela é preparada para isso, pode ser que ela passou distraída e não viu tal situação. E é bom que o inquilino, porque o inquilino vai colocar lá no ladinho que aquilo lá não está fechando. Porque às vezes o inquilino entrou também, a parte hidráulica às vezes não está funcionando, porque não tem energia nem água ligada para a gente poder fazer uma vistoria completa. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar em funcionamento e aquilo vai começar a dar algum probleminhas, né, no dia a dia dele, e onde ele vai nos questionar, e como a gente dá um período X para ele devolver essa vistoria, ele vai constar lá na vistoria. Porque uma das nossas orientações, quando o inquilino entra no imóvel, é que ele
coloque o imóvel e o uso, tudo que tiver de torneira, hidráulica, tudo, chuveiro, tudo, que ele coloque tudo, né? Hidráulica, elétrica, que ele coloque tudo em prática, bote em uso para ele evidenciar lá na vistoria os problemas que vai ter naquele imóvel. E assim foi feito. E essa pessoa foi bem minuciosa e colocou, e levou para nós, né? Então, na medida que ele reclamou de algumas situações que tinha que ser feito, por que eu digo isso? Que já havia sido passado os profissionais lá dentro daquele imóvel e tinham executado o serviço. E o que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós chamamos aqueles profissionais que fizeram aquele serviço para eles voltarem lá e fazer o serviço bem feito, colocar em uso, porque eles foram pagos para isso, né? Então, e na medida que a gente executou, a gente fez outro laudo de vistoria, na qual, onde ele assinou também, concordando com aquele laudo, onde tudo estava discriminado lá, de todas aquelas evidências que ele colocou naquela vistoria que havia sido feito por nós nessa vistoria de entrada. Então, na verdade, nós fizemos 2 vistorias praticamente, né? Então, para constar que ele pegou imóvel e nós tivemos que fazer essa execução dos serviços lá dentro. Nesse laudo de vistoria de entrada, não é que tinha problema em si no imóvel, né? Mas é que ele colocou em prática o uso deste imóvel conforme a nossa orientação, só que ele evidenciou que não estava funcionando corretamente, né? O exemplo disso foi um móvel, porque esse apartamento que a pessoa alugou era um imóvel com muitos móveis sob medida, e na verdade esse imóvel ninguém tinha usado ainda este imóvel, né? Então não colocou em uso. Então, na medida que ele foi colocar em uso, exemplo disso foi uma gaveta. A gaveta trancou, né? E nós já havíamos chamado um marceneiro que tinha feito lá esses móveis. Então, como não colocou, ele disse que estava com problemas, né? Ele constou lá no laudo de vistoria, a gaveta está com problema, mas qual é? Nós, como corretores, nós, nessa parte da vistoria de imóvel, na locação de imóvel, nós temos que saber qual é o tipo de problema. Eu digo isso por quê? Porque lá quando ele desocupar, a gente não sabe quando é que ele vai desocupar. Qual é o tipo de problema? Porque daí ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai renovar de novo o contrato por mais 3 anos, ou então ele vai ficar em 5 anos nesse imóvel, mas daí quando ele desocupar lá, esse problema já virou um problemão, né? Aí ele vai dizer, não, mas lá na vistoria de entrada eu argumentei com vocês, dizendo, está aqui escrito, ó, que o imóvel estava com problema de dificuldade de arrumar a gaveta, de abrir e fechar. Então, o que nós fizemos? Para não ter esse conflito lá no futuro, quando ele desocupar o imóvel, o que nós fizemos? Não, nós temos que deixar essa vistoria intacta. Chamamos de novo o marceneiro foi lá, porque também essa gaveta podia ser por falta de uso. Por isso que, então, nós tivemos que corrigir esse tal do problema que ele argumentou. As informações na vistoria, ela tem que ficar muito clara, para que lá no futuro não exista problema nem para locador, nem para o locatário e muito menos para nós. Eu não me conformo no meu dia a dia quando muita gente que diz assim, eu tenho arrepio, o profissional, né? Corretores de imóveis ou então imobiliárias, que hoje se diz que trabalha só com venda, eu desisti de trabalhar com locação de imóveis porque o imóvel dá muita dor de cabeça. Eu não admito isso, gente, eu não admito. A locação de imóveis, a administração de imóveis é uma profissão, e é uma profissão maravilhosa. Só que nós temos que saber como é que funciona isso dentro da nossa empresa. Gerenciamento e também a parte operacional. Então, essa engrenagem tem que funcionar. Então, voltando lá para o inquilino, o que nós fizemos? Nós fizemos com que
ele assinasse do lado e ter dito que a gaveta estava funcionando. Porque quando ele desocupasse essa gaveta, ia dar problema, quem vai ter que arrumar? Ele, porque estava de uso dele, né? Então, nós não podemos aceitar isso e deixar isso para depois. Porque isso depois dá um conflito lá no final, que onde esses meus amigos, né, corretores, dizem que trabalhavam com locação, que deixaram de trabalhar com locação, porque dava muitos conflitos. Mas o conflito dá porque se as pessoas deixam para depois. O depois não pode acontecer. Tem que ser agora, já. Então, aí esse inquilino chegou para nós e disse que nós éramos muito exigentes em relação a isso, mas que nós estávamos corretas disso. Porque a gente mostrou, que a equipe que trabalha na parte de locação mostrou para ele que tem que ser funcionar, a gente tem que entregar o imóvel perfeito para o inquilino, usar, né, usufruir daquele imóvel, para quando o inquilino desocupar, ele também nos entregar, sim, corretamente, né? Para a gente poder entregar, chamar o locador, que é o proprietário, e ver como é que realmente está no imóvel. Outro exemplo também foi outra pessoa que entrou num outro imóvel e que ele disse assim, ele constou lá no laudo de vistoria, luminária precária. Bom, aí a gente para pensar, luminária precária? Bom, a energia, quando foi feita a vistoria, não tinha energia, tudo bem? Então pode dizer, ou então, né, dá para deduzir isso aí. Será que é a lâmpada precária? Será que é a parte elétrica que está nela, que estava precária? E também no laudo da pintura, também ele colocou alguma coisa lá dizendo que não tinha sido pintado, né, esse outro inquilino. Então, o que nós fizemos? A orientação, vai lá, leva o pintor e o pintor vai mostrar para ele onde é que foi pintado, né? Onde foi pintado? E o pintor recebeu para isso, a gente tem a nota lá para apresentar. Então, será que o pintor fez serviço que não estava certo, não estava correto? Mas a gente vai apresentar a nota, o pintor vai ter que voltar lá, tem que ser assim. Ou o pintor vai refazer o serviço, ou esse inquilino vai ficar convencido que realmente é conforme que está o laudo da vistoria. Então, e a parte elétrica também foi levado uma pessoa lá. Quando esse inquilino falou, escreveu lá no laudo de vistoria a luminária precária, a gente não sabe qual é o que quer significar o precário, né? Se ela está deslocada, se ela está com problema de fiação, ou se ela é de vidro, se ela está quebrada ou trincada, ele tem que especificar. Porque para quando nós lá na vistoria de saída, ele chegar para nós e dizer, essa luminária está precária. Eu escrevi que estava precária, mas esse precário tu tem que dizer o que é. Porque se essa lâmpada, se essa luminária, por exemplo, ela estiver quebrada, ele só constou como precária. Agora, se ele constar como esta lâmpada, esta luminária está trincada, né? Essa luminária está trincada juntamente à parede. Então, lá no laudo de vistoria, de saída dele, a gente vai constar que realmente aquela luminária estava trincada, desconjuntada da parede, né? Então, essas coisinhas, esses detalhes que são pequenos e que na hora da desocupação se torna uma discussão, dá uma discussão enorme. Às vezes acontece os conflitos na desocupação do imóvel devido a isso, que lá naquela vistoria de entrada não ficou bem especificado, porque a pessoa usou o imóvel. Ele constou só como luminária precária. Será que essa luminária, esse precário, o que será? Aí, lá na saída, ele disse, eu escrevi só precária. Mas... E aí o corretor, nessa vistoria de entrada, ele não foi lá ver de perto, ou então argumentar com ele,
que situação que é esse tal precária, quer significar o quê? Que ela está quebrada, deslocada, não tem fiação por interno? A gente não sabe. Então a gente tem que ir lá ver corretamente, ele constar que ele concordou, ele tirou o precária e constou lá, esta luminária está trincada. Aí lá na saída, na vistoria de saída, nós vamos pegar o laudo dele de vistoria de entrada, fazer a comparação da de saída e ver, não, realmente foi anotado que a luminária estava trincada. É isso. Nós, corretores profissionais, nós não devemos deixar as coisas para amanhã. É agora. Quem quer trabalhar na locação de imóveis, a gente tem que ficar atento a esses mínimos detalhes. Porque é esses mínimos detalhes que pode virar uma tempestade, um conflito, e daí o profissional, o corretor, o dono de imobiliária diz, eu não trabalho com locação de imóvel, porque isso me dá um trabalho, isso dá um desgaste, tudo quer levar a ação, tudo quer levar para o judiciário, isso tudo dá dor de cabeça realmente para o nosso dia a dia. Então, amigo corretor, dono de imobiliária, nós temos que encarar a nossa profissão com dignidade. Nós temos que chegar, portanto, nós temos que ser claro, tanto para o locador como para o locatário, e dizer como é que nós funcionamos dentro da nossa empresa, para que a gente não chegue a um desgaste físico, mental, espiritual, e que a gente não queira mais trabalhar nisso, né? Porque o ramo de imobiliário é um ramo muito interessante. Nós somos realizadores de sonhos, né? Então, nós temos que estar sempre alegre, feliz com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, para que as coisas fluem cada vez mais melhor para nós, né? Então, nós não podemos dar um chega para lá dizendo que a gente não trabalha com isso, mas nós temos que ir em busca de se modernizar cada vez mais para a gente ver o que é o melhor, a gente colocar isso na prática. Claro que a gente vai botar, e nem tudo funciona. Claro, nem tudo funciona, mas pelo menos a gente busca as informações e coloca na prática para a gente poder fazer com que as coisas realmente funcionem no nosso dia a dia. Isso é importantíssimo. Encerro aqui esse vídeo. Espero que vocês tirem muito proveito dessas experiências do meu dia a dia, né? Que é essa a minha intenção, a minha vontade para que você, corretor, dono de imobiliária, consiga colocar em prática e que essa prática não tenha conflitos. Muito obrigada, até o próximo vídeo. E na parte de locação de imóveis também a gente analisa essa relação. Se lá o imóvel, se tu tens uma carteira X, um número X de imóveis, e se esses imóveis eles não estão saindo para locação, o imóvel tem algum problema. A mesma coisa, ou então também o corretor entrou lá vários imóveis para ele, ficou um mês, ele não conseguiu alugar para ninguém. Então tem que ver o que está ocorrendo para ele buscar soluções para ver o que está ocorrendo, o que está acontecendo na economia do país. O que está vendo agora? Os imóveis, os preços de imóveis na locação, eles aumentaram. Eles aumentaram. Então, as pessoas que tinham condições de pagar um valor X de aluguel, vamos dizer, um valor razoável, um valor médio alto, elas estão reduzindo, indo para o mais barato. Por quê? Porque a moeda brasileira caiu em si. Ela caiu, ela desvalorizou. E o poder aquisitivo das pessoas também caiu. Então, isso tudo isso tudo marcado, registrado, anotado, tu vai seguindo aquele gráfico. O corretor tem que estar atento a isso. Por quê? Porque ele tem que dar uma orientação para o proprietário em si. Porque se o proprietário tem um imóvel que ele quer
rigidamente, ele quer um valor alto, vamos dizer, ele quer um valor alto. E esse imóvel não estamos conseguindo alugar por esse valor mais alto, é porque o mercado não está respondendo, não está compatível. Então, o corretor tem que ficar atento a isso, dentro o que é a economia, está atento da economia, e buscando o porquê dos fatos para estar sempre orientando lá o proprietário.